Pessoal, bem-vindos. Depois de vermos os órgãos normatizadores, as entidades supervisoras, depois de vermos também a Anbima, que está ali à parte como entidade de autorregulação, chegou a hora da gente começar a ver os operadores. O primeiro operador que a gente vai começar a trabalhar vai ser o operador clássico. Lembra que os operadores são aqueles que põem a mão na massa, são as instituições que nós realmente vemos atuando no mercado financeiro? E qual é a instituição, o operador mais clássico? Exatamente, são os bancos. É isso que a gente vai ver aqui. O que são esses bancos e como a gente classifica os bancos em banco comercial, em banco de investimento e banco múltiplo? Olha só, vamos aos nossos slides. Então a gente já viu o órgão normatizador, que é o Conselho Monetário Nacional, o órgão máximo que determina as normas. Nós vimos também a entidade supervisora chamada Banco Central do Brasil, que fiscaliza e executa. Fiscaliza o mercado de crédito e as instituições financeiras de maneira geral e executa tudo aquilo que o Conselho Monetário Nacional determina. Agora a gente vai ver esse carinha aqui, ó, o banco, que é um operador. Lembra que a gente segmenta as instituições do Sistema Financeiro Nacional em três partes: normatização, supervisão e operadores. O banco é um operador. Lembra que o banco, ele executa a intermediação financeira. O banco capta recursos lá do agente superavitário e o banco utiliza esses recursos para fazer empréstimos. O banco vai fazer empréstimos para quem? Vai fazer empréstimos para o agente deficitário. Então, o banco é aquela instituição que trabalhará captando, fazendo a captação de recursos e destinando esses recursos aos agentes deficitários através de contratos de empréstimo. E lembra, o banco, ele vai assumir o risco da operação. Como assim, Eduardo, assumir o risco da operação? Ele assume o risco da operação porque pensa na seguinte hipótese. Você deposita R$100 no banco X. Eu vou lá, eu, Eduardo, agente deficitário, e tomo R$100 emprestado. Se eu der calote, se eu não pagar os R$100 que eu peguei emprestado do banco X, quem é que vai sofrer com calote? Quem é que vai perder grana? Você ou o banco? Exatamente, o banco vai perder. Então, por isso que eu digo que o banco assume o risco da operação. E por assumir o risco, é claro que ele tem que ganhar alguma coisa com isso. Ele vai lucrar através do spread. O spread que vai ser a diferença entre o que o banco paga para captar recursos e o que o banco recebe quando ele empresta essa grana. Quer ver? Imagina o seguinte, as três maneiras mais tradicionais que o banco tem de captar recursos são os depósitos que a gente faz na conta corrente, os depósitos que a gente faz na caderneta de poupança e o famoso CDB, o Certificado de Depósito Bancário. Então, estas são as três formas que o banco tem de captar recurso: conta corrente, caderneta de poupança e CDB. Conta corrente tem uma certa peculiaridade. Qual é a peculiaridade? Pensa comigo. Quando tu deposita dinheiro na conta corrente, o banco paga alguma coisa para ti? O banco te dá alguma remuneração? Não, exatamente. A remuneração é zero. Por isso, para a prova, lembra o seguinte, respira que essa informação é muito relevante, olha para mim. Aqueles recursos que a gente deposita na conta corrente, nós chamamos tecnicamente de depósito à vista. Os recursos depositados na conta corrente a gente chama de depósito à vista. Esse depósito à vista ele tem duas peculiaridades, duas grandes características do depósito à vista. Primeira delas,
ele tem remuneração zero. Ou seja, tu não recebe nada por deixar o dinheiro na conta corrente. Segunda característica do depósito à vista é que o depósito à vista é de livre movimentação. Como assim de livre movimentação, Eduardo? Quer dizer que você, correntista, que depositou os R$100 lá na tua conta corrente, tu pode usar aquele dinheiro a hora que tu bem entender. Ele tem livre movimentação. Até por isso, por ter livre movimentação, o banco não te dá nada de remuneração. O banco diz o seguinte: fulano, tu pode colocar a grana a hora que tu quiser, tu pode tirar a hora que tu quiser, logo eu não vou te pagar nada por esse dinheiro. A remuneração é zero. Na caderneta de poupança, tu também tem livre movimentação. Tu pode tirar a hora que tu quiser, mas se tu respeitar o que a gente chama de data de aniversário, tu vai ganhar uma remuneração. É quase nada, é pouquíssimo, mas tu vai ganhar uma remuneração, desde que tu respeite a data de aniversário. E o CDB é um dinheiro que tu deixa lá no banco por um determinado prazo, o certificado de depósito bancário, ó, certifica que tu fez um depósito no banco por um determinado prazo. A gente vai trabalhar com o CDB, as minúcias do CDB de maneira mais aprofundada lá no módulo de instrumentos de renda variável e renda fixa. Eu só tenho que entender que o banco capta dinheiro assim. Lá na conta corrente, ele te paga zero, na verdade não te paga nada. Na caderneta de poupança, ele te paga quase nada, 0,3, 0,4, na melhor das hipóteses, 0,5 mais TR. E no CDB ele te paga bem pouquinho também, te paga lá 0,6%, certo? Então o banco paga em média para captar aqui, vamos colocar 0,5%. Bacana. E o que o banco faz com a grana que ele captou? Ele empresta. Eduardo, primeira pergunta lá para a prova importante. O banco pode emprestar tudo aquilo que ele captou? A resposta é não. Um percentual, veja só, esse meu percentual ficou feio, um percentual de tudo aquilo que o banco captou, ele vai ser obrigado a depositar no Banco Central do Brasil. Veja, é um depósito obrigatório que o banco tem que fazer. Não tem não querer. É um depósito obrigatório. É o que a gente vai chamar de depósito compulsório. Lá na prova, o depósito compulsório é depositado onde? No Banco Central do Brasil. Eduardo, qual é o percentual? Não precisa saber na prova porque muda. Pode ser lá 40% sobre o depósito à vista. Ou seja, de cada R$100 que tu deposita na conta corrente, 40 o banco tem que depositar, recolher lá junto ao Banco Central e ele vai poder emprestar quanto? Vai poder emprestar R$60. E quando o banco empresta dinheiro, ele empresta a mesma taxa para os mesmos tomadores? Não, tem diversas linhas de crédito. Tem, por exemplo, o crédito consignado, que a prestação é descontada direto lá na folha do servidor público, por exemplo. O risco é muito baixo, aqui o banco vai cobrar uns 2% ao mês. Tem o crédito pessoal. No crédito pessoal, o risco é um pouquinho maior, por isso que o banco vai cobrar aqui uns 4% ao mês. Tem lá o cheque especial. Aqui o cheque especial é o começo do fim. Porque quando tu começa a tomar o cheque especial é porque as coisas estão começando a degringolar. O banco sabe disso, ele sabe que quando você toma lá o limite, usa o limite do cheque especial, você não está numa situação tão boa, por isso ele vai te cobrar uma taxinha um pouquinho maior. Vai te cobrar lá uns 8% ao mês. E tem também o cartão de crédito lá. Se tu entrar no rotativo do cartão de crédito, o banco vai te cobrar uns 12%, 14% ao mês. Então, de acordo com o risco que o banco corre, ele vai te cobrar uma taxa de juros maior ou menor, certo? Porque o banco assume o risco dessa operação. Por isso, ele vai calibrar o risco que ele corre para cobrar a taxinha de juros de você. E essa diferença entre o que ele ganha, imagina que ele ganha em média aqui, depois dos calotes, uns 4,5%.
O spread vai ser o quê? Vai ser a diferença desses 4,5, que é o que ele ganha, menos o 0,5, que é o que ele paga para captar o dinheiro. Logo, esses 4% aqui é o spread do banco. É o que ele ganha por assumir o risco na operação. Tudo isso vira lucro? Não, o banco tem custos. O banco tem que pagar o teu salário, o banco tem que pagar o aluguel da agência, o banco tem que investir bilhões de reais em segurança da informação. Então, esse spread também, claro, serve para manter o banco em funcionamento. Bacana? Claro, tem outras taxas que o banco cobra. Mas o que eu quero que vocês entendam aqui é o seguinte. Hoje, esses bancões que a gente conhece, Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil, Caixa, esses bancões que a gente conhece, os 4 primeiros, na verdade, eles são classificados como bancos múltiplos. O que é um banco múltiplo? Um banco múltiplo é aquele banco que oferece diversos serviços e diversas carteiras para os seus clientes. Por exemplo, num banco múltiplo, tu pode fazer tudo isso que a gente destacou até agora. Num banco múltiplo, você pode fazer depósito à vista. Num banco múltiplo, você pode fazer um CDB. Você pode ter uma caderneta de poupança. Tudo isso num banco múltiplo. Ele atua com diversas atividades em múltiplas carteiras. Só que até pouco tempo não era assim. Na verdade, há 30 e poucos anos atrás, 32, 33 anos atrás, os bancos não podiam ser bancos múltiplos. Cada banco, cada instituição financeira só podia desempenhar uma atividade. Essas atividades que o banco desempenha, a gente segrega elas em carteiras. As carteiras são as atividades que o banco pode desempenhar. Lembra, até lá 1985, na verdade até 88, os bancos só podiam atuar com uma única carteira. Eles eram bancos, instituições que a gente chamava de instituições singulares. Por que isso é importante para a prova, Eduardo? Porque tu tem que saber o que é banco comercial, o que é banco de investimento. E depois saber o que é banco múltiplo. Banco múltiplo é barbada de entender, porque esses caras que a gente tem aí no mercado são bancos múltiplos. Quer ver? Então olha só, vem aqui para mim. O banco atua em determinadas atividades. Essas atividades a gente chama de carteiras. Nós temos 6 carteiras. A carteira comercial, de investimento, de crédito imobiliário, crédito, financiamento, investimento, arrendamento mercantil, desenvolvimento. Eduardo, precisa saber todas? Não. Tu precisa saber as 2 primeiras, na verdade. Então respira e olha para mim. O banco, ele pode trabalhar com a carteira comercial. O que é a carteira comercial? A carteira comercial é aquela carteira que capta recursos via depósito à vista. Ou seja, se o banco tem uma conta corrente, se o banco que tu trabalha tem conta corrente, capta depósito à vista, ele trabalha com a carteira comercial. Prova, só capta depósito à vista quem tem a carteira comercial. Quem opera com esta carteira. É claro, toda carteira tem que ter uma fonte de captação e uma fonte de destino, uma destinação, um empréstimo. Na carteira comercial, a fonte de recursos de captação é o depósito à vista. E a destinação é empréstimos, tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica. Então eu, Eduardo, por exemplo, quando vou aí no Itaú, no Bradesco, no Banco do Brasil, na Caixa, e deposito R$100 na minha conta corrente, eu estou utilizando a carteira comercial do banco. Já há também a carteira de investimentos. Como é que a carteira de investimentos capta recursos? A carteira de investimentos capta recursos principalmente via o CDB, o Certificado de Depósito Bancário. Eduardo, a carteira de investimentos não pode captar recursos via depósito à vista? Não! Só pode captar recursos via depósito à vista a carteira comercial. Tá, Eduardo, mas por que essa carteira de investimentos é importante? Porque essa carteira de investimento aqui, ela serve principalmente para oferecer crédito, financiamento, pode ser de capital de giro ou capital fixo para a empresa.
A carteira de investimento do banco que tu trabalha opera basicamente com empresa e com empresa grandona. Não é como a minha empresa que é pequenininha, fatura milhares de reais por ano. Não, aquelas que faturam milhões, bilhões de reais por ano acabam acessando a carteira de investimento. Essa carteira de investimentos também permite que o banco preste alguns serviços, como, por exemplo, seja administrador de fundos de investimentos e participe do processo de distribuição de valores imobiliários, distribuição de ações. Por exemplo, Petrobras vai emitir ações e o Santander vai prestar serviço nesse processo de distribuição. O Santander, quando presta serviço nesse processo de distribuição, ele está atuando ali com a carteira de investimento, certo? Eu tenho também, só para a gente ver a carteira de crédito imobiliário. A carteira de crédito imobiliário é aquele que capta recursos via caderneta de poupança. Então, se a tua instituição tem caderneta de poupança, ela tem a carteira de crédito imobiliário. E o que ela vai fazer com os recursos que ela capta via caderneta de poupança? Ela vai fazer financiamento, empréstimos imobiliários, para comprar casa própria, por exemplo. Certo? Então, respire e olha para mim. Um banco comercial é aquele banco que atua com apenas uma carteira. Qual carteira, Eduardo? O banco comercial é aquele que atua com apenas uma carteira, que é a carteira que é a carteira comercial. Um banco comercial é aquele que capta recursos via depósito à vista e faz empréstimos para pessoa física e pessoa jurídica. Eduardo, hoje temos bancos comerciais? Hoje não vale a pena ter banco comercial. Hoje tu pode ter um banco múltiplo, tu pode ter várias carteiras ao mesmo tempo, é muito mais legal. Pensa comigo, é muito mais racional eu abrir uma agência e oferecer uma ampla gama de atividades e alternativas para os meus clientes, e não apenas uma. Antes tinha um monte, sim, antes tinha um monte, porque não tinha a figura do banco múltiplo. Antes tu tinha que ser banco comercial, não tinha não querer. E antes tu podia ser também banco de investimento. O banco de investimento é aquele banco que só tem uma carteira. Qual carteira? A carteira de investimento. Este banco de investimento a gente não ouve com tanta frequência. Por quê? Porque o banco de investimento ele trabalha mais com empresas grandes, oferecendo crédito de curto, médio e longo prazo para essas empresas e prestando serviços para essas empresas. Serviço de consultoria para essas empresas, serviço na distribuição de valores imobiliários, serviços na administração de fundos de investimentos. Outra instituição que opera só com uma carteira, que nem tem no nosso edital, mas vale a pena comentar aqui, já ouviram falar das financeiras? As financeiras também emprestam dinheiro. Quando o sujeito vai lá, um sujeito como o Eduardo, vai aí no banco, não consegue dinheiro emprestado, ele sai do banco, vai aonde? Antes no AJ, no caminho entre banco e AJ, o Eduardo vai na financeira. Na financeira eu também consigo crédito pessoal, inclusive. A financeira dá crédito como banco, mas a financeira capta dinheiro principalmente lá via letras de câmbio. Ela trabalha com essa carteira aqui, segregada, crédito, financiamento e investimento. Então eu posso ter instituições singulares que trabalham só com uma carteira. É o caso do banco comercial, que só tem a carteira comercial, por isso pode captar depósito à vista. O caso do banco de investimento, que só tem a carteira de investimento, por isso oferece serviços para empresas. E eu posso ter o que é bem mais legal, a figura do banco múltiplo. E aqui atenção, respira, enxuga o suor e olha para mim. Olha só, o banco múltiplo muito possivelmente vai cair na tua prova. Então, muita atenção. No banco múltiplo, como o próprio nome sugere, eu tenho que ter no mínimo 2 carteiras. Por isso que ele é banco múltiplo. Um banco múltiplo é aquele que tem mais de uma carteira. Mais de uma é no mínimo quantas? No mínimo 2. Então, um banco múltiplo é aquele que tem no mínimo 2 carteiras. Porém, lembra o seguinte, pelo menos uma delas, obrigatoriamente, pelo menos uma das 2 carteiras tem que ser a carteira comercial
pelo menos uma das carteiras tem que ser a carteira comercial ou a carteira de investimento. Um banco múltiplo é aquele que tem no mínimo duas carteiras, sendo que pelo menos uma delas tem que ser a carteira comercial e ou de investimento. Muito importante para a prova. Muito possivelmente o banco que você trabalha ou o banco que você vai trabalhar é um banco múltiplo. Porque prova é muito mais racional ser banco múltiplo. É muito mais racional porque dentro de uma mesma agência, com os mesmos funcionários, com os mesmos empregados, eu consigo oferecer uma gama muito maior de produtos. Se eu tivesse, por exemplo, só um banco comercial, se a minha instituição financeira não tivesse duas carteiras, tivesse apenas uma, a carteira comercial, eu seria um banco comercial. A única coisa que eu poderia fazer seria captar recursos via depósito à vista e fazer empréstimos para pessoa física e para pessoa jurídica. Não poderia, por exemplo, fazer financiamento imobiliário, não poderia prestar serviços para a empresa, não poderia fazer um CDC, um crédito direto ao consumidor, de maneira mais ampla. Eu ficaria engessado, eu ficaria restrito à carteira comercial. A mesma coisa aconteceria se eu tivesse um banco de investimento. Lembra, o banco de investimento é aquele que só tem uma carteira, que é a carteira de investimentos. Logo, eu ficaria restrito à captação via CDB, Certificado de Depósito Bancário, e também ficaria restrito a fazer empréstimos para pessoa jurídica. Poderia prestar algum serviço? Sim, lembra que tem alguns serviços característicos dessa carteira. Poderia administrar fundos de investimentos, e poderia participar do processo de distribuição de valores mobiliários, ações, por exemplo, de valores mobiliários, abreviando aqui valores mobiliários, certo? Mas ficaria de qualquer maneira restrito. Por isso que é muito mais racional eu ser um banco múltiplo. E atenta para a prova. Qual é a estrutura de captação de um banco múltiplo, Eduardo? Depende das carteiras que ele tem. Se eu tenho um banco múltiplo que tem a carteira comercial de investimento, esse banco vai poder captar via depósito à vista, aquele de livre movimentação, e remuneração zero, e CDB. Se eu tenho um banco múltiplo que tem a carteira comercial de investimento e de crédito imobiliário, ele pode captar via depósito à vista, via CDB, via caderneta de poupança. Se ele tem ainda carteira de crédito, investimento, financiamento e investimento, poderia emitir ainda uma letra de câmbio. Então, dependendo da carteira que esse banco múltiplo tem, ele pode captar de maneiras diferentes e prestar diversos tipos de empréstimos ou diversos serviços. Lembra, a característica de um banco múltiplo é dado pelas carteiras que ele detém. Mas o conceito de banco múltiplo, que é aquele banco que tem no mínimo duas carteiras, sendo uma delas pelo menos comercial ou de investimentos, é importantíssimo para a minha prova e serve